O dia em que Jezabel morreu foi um dia como nenhum outro em Jezreel, uma cidade antiga, capital do reino do norte de Israel. Esse dia assinalaria a execução da infame Jezabel. Jezabel é a maior transgressora na casa de Acabe. Foi ela quem introduziu Baal. Baal era o nome do deus venerado em toda Canaã e Fenícia na antiguidade. Durante o período dos juízes, o culto a Baal penetrou na vida religiosa judaica. A prática do culto a Baal tornou-se generalizada em Israel durante o reinado de Acabe, influenciando também Judá. Diferentes regiões reverenciavam Baal de maneiras diversas, e Baal revelou-se um deus amplamente universal. Vários locais enfatizavam um ou outro de seus atributos e estabeleciam seitas particulares de baalismo. Esses Baals locais eram considerados responsáveis pela agricultura, animais e fertilidade da humanidade. O uso mais expressivo do título no Antigo Testamento refere-se ao grandioso ato de Deus no panteão cananeu. Uma equivalência com Haddad, o deus amorreu, cuja natureza e funções eram praticamente idênticas, parece evidente. Ela também eliminou os profetas do Senhor, instigou primeiro seu marido e depois seus filhos a praticar a maldade, tornando-se uma maldição para o país, e todos que desejavam o bem para o país tinham uma maldição para essa mulher amaldiçoada. Seu reinado durou 3 períodos, mas agora finalmente chegou o dia dela cair. Lemos sobre uma falsa profetisa na igreja de Tiatira, que foi equiparada a Jezabel e mencionada por seu nome. Apocalipse 2, 20. Mas tenho isso contra você. Você tolera a mulher Jezabel, que se diz profetiza, a ensinar e enganar os meus servos para que pratiquem a imoralidade sexual e comam alimentos sacrificados a ídolos. Ela também era extraordinariamente má. Ela desviou os seguidores de Deus ao atraí-los para a idolatria. Um fim terrível a aguardava, assim como sobre Jezabel, para que a destruição de Jezabel possa ser considerada emblemática da ruína de idólatras e perseguidores. Apocalipse 17, versículos 5 e 6. E em sua testa estava escrito um nome, um mistério: Babilônia a Grande, a mãe das prostitutas, das religiões falsas, das heresias e das abominações da terra. Eu vi que a mulher estava embriagada com o sangue dos santos do povo de Deus e com o sangue das testemunhas de Jesus que foram martirizadas. Quando a vi, fiquei maravilhado. Um comandante chamado Jeú estava perseguindo-a. Jeú não era uma pessoa comum. Ele representava o tipo de julgamento que Deus havia lançado sobre a família de Jezabel. Tudo isso se desenrolou para Jezabel devido a um evento específico, o assassinato de Nabote. Jezabel havia tirado a vida de um homem chamado Nabote para apropriar-se de sua propriedade, e o profeta Elias lançou uma maldição sobre ela e sua família. Nabote era um nativo de Jezreel e possuía uma vinha em Jezreel, localizada próxima ao palácio do rei Acabe. Dado sua proximidade com o palácio, Acabe propôs compensar Nabote pela vinha ou oferecer-lhe uma vinha muito melhor em outro local. No entanto, Nabote recusou-se a desistir da propriedade herdada de seus antepassados, afirmando que a terra não estava à venda por preço algum. Incapaz de adquirir a vinha de Nabote, Acabe sentiu-se agraviado e retornou ao palácio com um humor sombrio e irritado. O acesso de raiva do rei o fez perder o apetite. A rainha Jezabel notou a insatisfação de seu marido no palácio e indagou sobre a razão de seu descontentamento. Acabe compartilhou com ela a história de Nabote. Jezabel assegurou-lhe que, enquanto ele permanecesse como rei, poderia obter o que desejasse. Em seguida, ela afirmou que tomaria medidas pessoalmente, declarando: "Levante-se e coma, anime-se. Eu conseguirei para você a vinha de Nabote, o nativo de Jezreel." 1 Reis 21, versículo 7. Jezabel então iniciou os preparativos para se livrar de Nabote.
Primeiramente, forjou cartas supostamente provenientes do rei, instruindo os nobres e anciãos da cidade a proclamarem um dia de jejum e colocarem Nabote em destaque entre o povo. 2 indivíduos desonestos deveriam ser posicionados próximos a Nabote, com a tarefa de falsamente acusá-lo de blasfemar contra Deus e o rei. Nabote seria levado para fora da cidade, onde seria apedrejado até a morte. Todas essas acusações eram totalmente inventadas. O plano maquiavélico tramado contra Nabote foi bem sucedido. Visto que uma sentença de morte não poderia ser executada com base em apenas uma testemunha, Jezabel tomou as precauções necessárias para plantar 2 testemunhos falsos. Dessa forma, ela seguiu a lei apenas quando isso lhe era conveniente, manipulando-a para facilitar a prática de mentiras, roubo e assassinato. Uma parcela particularmente repulsiva do plano de Jezabel consistiu na proclamação de um dia de jejum, utilizando uma cerimônia religiosa para ocultar sua intenção assassina e assegurar que a presença de Nabote fosse desonrada ao extremo. Ao tomar ciência do falecimento de Nabote, ela comunicou a Acabe que agora ele poderia assumir a propriedade de Nabote, uma oportunidade que Acabe acolheu com satisfação. Devido ao chocante assassinato de Nabote perpetrado por Acabe e Jezabel, Deus os condenou. O profeta Elias dirigiu-se ao monarca para proferir a palavra de Deus. De fato, Elias cruzou o caminho de Acabe pela primeira vez, enquanto o rei examinava a vinha que havia usurpado. O profeta questionou ao povo: "Vocês não mataram um homem e tomaram sua propriedade? Isto é o que o Senhor diz. No lugar onde os cães lambiam o sangue de Nabote, os cães lamberão também o seu sangue. Sim, o seu." Em seguida, Elias fez uma profecia de que o Senhor traria uma catástrofe sobre a casa de Acabe, e todos os membros masculinos da família de Acabe morreriam e seriam devorados por animais selvagens, ao invés de receberem um sepultamento honroso. Seu esposo, Acabe, pereceu em uma batalha contra os sírios. Como sucessor de Elias e profeta em seu próprio direito, Eliseu retomou a missão de Elias. Eliseu estabeleceu Jeú como rei de Israel. Jeú já havia se livrado do filho de Jezabel, Jorão. Jeú puxou seu arco com toda a força e atirou em Jorão entre os ombros. A flecha saiu pelo seu coração e ele afundou em sua carruagem. Aqui, testemunhamos Jezabel desafiando o julgamento que se aproximava. Ela soube que Jeú executara seu filho e lançara o corpo sem vida na propriedade de Nabote, conforme a palavra do Senhor, e que agora dirigia-se a Jezreel, onde ela não podia evitar antecipar seu próprio destino como sacrifício para a irada espada de Jeú. Jezabel ouviu isso e agora contempla como encontra seu destino. Posicionou-se em uma janela na entrada do portão para desafiar Jeú e enfrentá-lo. Não optou por se ocultar, como alguém faria se estivesse apavorado com a vingança divina. Pelo contrário, expôs-se e zombou de recuar, desafiou o temor. Observamos como um coração endurecido contra Deus enfrentará isso, mas nunca prosperarão aqueles que endureceram seus corações contra ele. Em vez de demonstrar humildade e pesar pela perda de seu filho, ela adornou o rosto para manter uma aparência majestosa, na esperança de intimidar Jeú, fazê-lo perder a compostura e encerrar sua carreira política. O Senhor Deus ordenou ao seu povo que raspasse a cabeça e se envolvesse em saco. Contudo, eis que, pintando e se vestindo, agindo de maneira contrária a Deus. Isaías 22, versículos 12 e 13. Portanto, naquele dia, o Senhor Deus dos exércitos chamou você para o choro, para o luto, para raspar a cabeça e para vestir pano de saco em humilhação. Em vez disso, a alegria e júbilo, abate de bois e sacrifício de carneiros, alimentação de carne e ingestão de vinho, proclamando: comamos e bebamos, pois amanhã podemos morrer. Uma das evidências mais claras de decadência é um coração não arrependido nos momentos de adversidade.
Deixe aqueles que confiam em aparências externas se analisarem no espelho. Ela não se abalou diante de Jeú, o instrumento da vingança de Deus. Em vez disso, ela lhe fez a ameaçadora pergunta se Zimri tinha paz depois de assassinar seu senhor. Observe, apesar de a mão de Deus estar contra sua família, ela não se importava e desafiava aquele que era apenas a espada em sua mão. Muitas vezes, quando estamos em apuros, temos a tendência de nos enfurecer contra os instrumentos de nossos problemas, quando deveríamos ser submissos a Deus e nos indignar apenas conosco. Ela encontrava satisfação na crença de que as ações atuais de Jeú resultariam em sua própria ruína e que ele não encontraria paz nisso. Ele a havia privado de qualquer pretensão de paz, e agora ela pensava em retalhá-lo da mesma forma. Reformadores e repreendedores que agem podem enfrentar problemas, mas não devem ter receio. Filipenses 1, 28. E de modo nenhum se intimidem com os seus adversários, porque para eles isso é sinal de perdição, mas para vocês de salvação, e isso da parte de Deus. Ela citou um precedente para dissuadi-lo de prosseguir com esta empreitada. Zimri tinha paz? Quem é o Zimri a que a rainha Jezabel se refere? O homem que veio atrás dela se chamava Jeú, não Zimri. Veja, este Zimri era um homem popular que chegou ao trono pelo sangue e traição, e em 7 dias foi forçado a queimar o palácio sobre sua cabeça e a si mesmo nele. Jezabel estava essencialmente dizendo a Jeú: podes esperar algo melhor? Mas este não era um caso semelhante. Se o caso fosse semelhante, teria sido apropriado fornecer a ele este lembrete, porque os juízos de Deus sobre aqueles que nos precederam em qualquer caminho pecaminoso devem ser avisos para nós de tomar cuidado ao seguir seus passos. Foi um erro comparar Jeú com Zimri. Enquanto as ações de Zimri eram impulsionadas apenas por seus próprios desejos egoístas e crueldade, Jeú foi ungido por um profeta e executou suas ações por ordens do céu. Ao comparar pessoas e coisas, devemos ter cuidado para distinguir entre o precioso e o vil. Jeú pediu ajuda contra a mulher sem se abalar com suas ameaças e clamou: quem está comigo? 2 Reis 9, 32. Então Jeú ergueu o rosto para a janela e disse: quem está do meu lado? Quem? E 2 ou 3 oficiais olharam para baixo para ele. Ele foi convocado para realizar a obra de Deus na reforma da terra e punir aqueles que a haviam corrompido. Agora ele busca assistência nessa tarefa, esperando que haja outros dispostos a ajudar e apoiá-lo. Ele levanta a bandeira e faz uma declaração à maneira de Moisés: quem está ao lado do Senhor? E seguindo o exemplo do salmista: quem se levantará por mim contra os malfeitores? Quem tomará uma posição por mim contra aqueles que praticam a maldade? Salmo 94, 16. Observe que uma vez iniciado o trabalho de reforma, chegou o momento de indagar quem está ao seu lado. A própria presença dela atraiu e a entregou a ele para executar sua justa vingança. 2 ou 3 criados olharam para Jeú com uma expressão que o encorajou a acreditar que estavam ao seu lado, e a eles ele não ordenou que a prendessem ou a segurassem até novas ordens, mas sim, imediatamente a lançaram ao solo, uma maneira de apedrejar criminosos, jogando-os de lugares elevados. Como resultado, ela experimentou as repercussões do apedrejamento que havia infligido a Nabote. Eles a lançaram ao chão, 2 Reis 9, 33, e ele disse: lancem-na abaixo. Então eles a lançaram ao chão, e parte de seu sangue espirrou na parede e nos cavalos, e ele a pisoteou. Se a instrução de Deus poderia justificar Jeú, então a instrução de Jeú poderia justificá-los também. É possível que eles tivessem um repúdio oculto pela maldade de Jezabel e a odiassem apesar de servi-la. É também possível que ela fosse cruel e prejudicial para aqueles ao seu redor, e eles estivessem satisfeitos com a oportunidade de vingança. Por fim,
É possível que tenham feito isso porque viram o sucesso de Jeú e esperavam se aproximar dele e manterem suas posições em sua corte. Ela foi lançada contra a parede e a calçada, e então os cavalos, todos cobertos com seu sangue, pisotearam-na enquanto ela ainda estava viva. Esta foi a maneira mais vergonhosa como ela poderia ter sido morta. Testemunhe a destruição do orgulho e da crueldade, e então declare que o Senhor é justo. Os próprios cães completam sua vergonha e ruína, de acordo com a profecia. Após se reabastecer no palácio, Jeú considerou que a melhor maneira de demonstrar respeito por Jezabel era enterrá-la. Apesar de ser uma pessoa terrível, ela era uma filha do rei, uma esposa do monarca e a mãe do rei. 2 Reis 9:34. Quando ele entrou, comeu e bebeu e disse: "Veja agora esta mulher amaldiçoada e enterre-a, pois ela é filha do rei." Mas embora ele tivesse esquecido o que o profeta disse, Deus não havia esquecido. 2 Reis 9:10. E os cães comerão Jezabel no território de Jezreel, e não haverá ninguém para enterrá-la. Então ele abriu a porta e fugiu. Enquanto ele se alimentava, os cães devoraram seu corpo sem vida, de modo que não restou nada além de seu crânio nu, com o rosto pintado desaparecido e seus pés e mãos. 2 Reis 9:35. Foram enterrá-la, mas não encontraram nada além do crânio, dos pés e das palmas das mãos. Os cães famintos não mostraram consideração pela nobre linhagem dela. Para eles, a filha de um rei estava no mesmo patamar que qualquer outra pessoa. Mesmo que nós mimos nossos corpos e os aproveitemos de maneira indulgente, tenhamos em mente quão efêmeros eles serão. Um festim para vermes sob a terra. Quando Jeú recebeu essa informação, recordou-se das palavras aterrorizantes que foram pronunciadas anteriormente. 1 Reis 21:33. O Senhor também falou sobre Jezabel, dizendo: "Os cães comerão o corpo de Jezabel no distrito de Jezreel." Nada deveria permanecer dela além dos testemunhos de sua infâmia. Ela costumava fazer aparições em eventos públicos em um estado deslumbrante, e o encanto sempre era: "Esta é Jezabel, que porto e figura verdadeiramente magníficos. Não consigo acreditar em quão bonita ela é." No entanto, a partir deste ponto em diante, isso não se repetirá. Com frequência, somos testemunhas dos ímpios sendo sepultados. Eclesiastes 8:10. Assim, eu vi os ímpios serem enterrados, aqueles que costumavam entrar e sair do lugar santo, mas não escaparam do seu destino. E eles são elogiados apesar de seu mal e rapidamente esquecidos na cidade onde fizeram tais coisas. Isso também é futilidade, vaidade, vazio. Contudo, às vezes, como neste caso, os ímpios não têm túmulo. Eclesiastes 6:3. Se um homem gera 100 filhos e vive muitos anos, quantos sejam, mas sua alma não se satisfaz com coisas boas, e ele não é respeitado e não recebe um sepultamento adequado, ele não repousa no sepulcro de seus pais. Não havia vestígios de Jezabel por toda parte, exceto nos textos sagrados. Ninguém se atrevia a proferir coisas como: "Este é o túmulo de Jezabel." Portanto, o nome dos ímpios se desvanecerá e será esquecido, mesmo acima do solo.